Na aula de hoje vamos abordar os processos grupais e equipes, tema muito importante para a psicologia da atividade física e do esporte, especialmente quando a gente está falando de modalidades de prática coletiva. Na introdução, eu gostaria de destacar que os processos grupais eles são decisivos para a melhoria do rendimento e das práticas de atletas e praticantes em diversos contextos, tanto, sobretudo nas modalidades de prática coletiva, como os esportes coletivos, mas também nas academias, nos clubes esportivos, e isso tudo engloba os processos de pertencimento e de construção de identidades coletivas que influenciam as construções de identidades individuais dos praticantes. Isso tudo engloba os contextos relacionais e organizacionais e os processos de sociabilidade e socialização relacionados à inserção dos indivíduos em determinados grupos de prática corporal. Então a gente vai estar falando aqui sobretudo da relação com o outro, que se estabelece com o outro, que compartilha do mesmo espaço que eu, do mesmo espaço de prática, e também a relação com o grupo, com uma equipe, por exemplo, uma equipe esportiva, com um grupo de práticas, por exemplo, de natação, ou um grupo de práticas relacionadas a crossfit, enfim, diversas modalidades. E o que é importante destacar é que eu tenho uma relação com o outro, com o grupo, com os outros que pertencem àquele grupo, e também uma relação com a instituição, com o clube ou com a instituição que promove aquela prática. É importante a gente iniciar essa discussão sobre processos grupais e equipes destacando dois conceitos, o conceito de grupo e o conceito de equipe, que são conceitos distintos e que podem se aproximar. Nem todo grupo é uma equipe, mas toda equipe é um grupo. Então, quais são as questões relacionadas a esses conceitos? O primeiro conceito de grupo diz respeito a duas ou mais pessoas que interagem e exercem influência mútua. Podem ter interesses e objetivos comuns ou não. E o conceito de equipes ele vai trazer essa noção de senso de identidade coletiva. Também traz a noção de papéis característicos, onde cada um tem o seu papel e desempenha determinado papel específico. Eu tenho as formas de comunicação estruturadas e as normas que vão reger essa ideia de uma equipe e que todos precisam interagir, os membros da equipe precisam interagir para alcançar objetivos comuns. Então, na equipe eu tenho objetivos comuns como uma questão, eu diria, formadora da equipe. E aí eu vou ter também as normas, eu vou ter também os papéis específicos de cada um, compondo essa noção do que é uma equipe. No caso do esporte, uma noção de equipe esportiva, onde todos têm objetivos comuns e que cada um sabe o seu papel e que valoriza o seu papel e entende o seu papel e que também obedece determinadas regras e que tem uma comunicação estruturada. A gente fala também de formação de equipes, A gente fala de todo um processo, quando a gente está discutindo os processos grupais de equipe, a gente está discutindo como que a gente forma uma equipe, como que a gente forma uma equipe de, entre aspas, sucesso, uma equipe que alcança objetivos comuns e que tem essa mágica, essa magia do processo grupal a favor da equipe, melhorando o desempenho do grupo e melhorando o desempenho individual. E a gente fala também de uma transformação do processo, a construção da equipe é um processo de transformação do grupo, que vai se tornar uma equipe. E aí vocês vão observar que a literatura ela vai destacar teorias em que esse processo ele vai se dar de modo linear e outras que vão destacar que esse processo ele é cíclico, ele passa por determinadas fases, envolve altos e baixos, e outros vão dizer que é pendular. Ora há uma maior coesão de equipe, uma maior união da equipe, e ora há uma fragmentação. Então seria algo mais dinâmico. Então as teorias elas estão buscando entender o que faz uma equipe virar equipe, o que faz um grupo virar uma equipe. E aí tem vários modos de descrever esse fenômeno, e eu acho que não vale a pena a gente se apegar a nenhum desses modelos, mas entender que a equipe passa por fases, passa por ciclos, passa por etapas,
e que a gente pode observar alguns fatores que podem ajudar a equipe a passar por essas fases e fortalecer essa noção de equipe. Para a gente entender a estrutura de funcionamento de uma equipe, a gente tem que destacar alguns aspectos constitutivos. Primeiro, a questão mais geral, em que em uma equipe eu vou ter papéis formais, papéis delimitados muitas vezes pela instituição, pelo técnico, por exemplo, pelo treinador, e também papéis informais, aqueles que acontecem, que se desenvolvem no decorrer das práticas, e que, por exemplo, a liderança, eu posso eleger um capitão, mas eu sei que em determinados contextos essa liderança ela vai variar e que outros vão assumir esse papel de liderança. Outro aspecto importante da constituição das equipes é a clareza do papel, né? Que aí vai ter uma contraposição entre clareza do papel ou ambiguidade do papel. É importante que cada um entenda qual é o papel, qual é a função que vai desempenhar. A gente vai ter também determinados âmbitos de responsabilidade, muito ligados aos papéis que cada um desempenha, e os comportamentos também, que são delimitados para cada um dos membros da equipe, e papéis gerais para a equipe. A gente tem um sistema, necessário que se tenha um sistema de avaliação do desempenho, para que as pessoas possam acompanhar, se acompanhar, serem acompanhadas e também desenvolverem sensos de autoavaliação. E aqui eu vou ter que analisar também todo um conjunto de normas que está relacionadas às consequências de erros e falhas dentro do processo grupal, do processo de construção da equipe. O que é claro na literatura é que papéis mal definidos prejudicam o desempenho da equipe e a inserção de cada indivíduo dentro de uma equipe, né? Então, a clareza do papel é um aspecto fundamental. E quando a gente está falando de estabelecimento de metas, a gente contribuindo, inclusive, para ampliar essa clareza nos papéis, nos objetivos de cada um, a gente tem que considerar os objetivos individuais, os objetivos específicos da posição que o indivíduo ocupa dentro da equipe e os objetivos gerais da equipe, né? Então tem uma complexidade importante no que diz respeito aos processos motivacionais e de estabelecimento de metas dentro de uma estrutura de equipe. Como a gente abordou no slide passado, a clareza do papel é algo fundamental. Tanto a clareza quanto a aceitação do papel, né? E essa aceitação do papel por parte do atleta, do praticante, ela tem a ver com 4 condições. Primeiro, oportunidade de usar habilidades específicas e especiais. Você só pode desempenhar um papel se você vê que tem condições de desempenhar esse papel, de reconhecer um potencial, tem essa percepção de que você tem potencial para desenvolver aquela tarefa, aquela missão que foi delegada a partir do papel. Outra condição é o feedback e o reconhecimento do papel. Você precisa ter essa retroalimentação sempre, esse sistema de avaliação que lhe dê condições de entender o seu papel e se você está desempenhando bem esse papel. Então, é importante para que haja uma adesão, uma aderência por parte do praticante, que ele tenha a percepção da importância desse papel. Ninguém vai se inserir numa equipe de forma intensa se não for para perceber que é importante dentro dessa equipe. Quando você percebe que não é importante, é óbvio, é claro que a sua motivação ela vai baixar, né? Então, outro aspecto é um certo grau de autonomia ou de liberdade para que você possa, muitas vezes, transcender a limitação do papel específico para poder, vamos dizer assim, ampliar o escopo de ação em determinadas situações específicas, né? Outro aspecto que está relacionado à aceitação do papel ou à dificuldade de maior clareza no papel é o conflito relacionado a essa assunção dessa missão de assumir a determinada parte dentro de um todo de uma equipe, que tem a ver com essa ideia de conflito de papel, como destacado na literatura, que tem a ver, por um lado, com falta de capacidade
falta de tempo e de tempo para o entendimento, para o indivíduo perceber o que é a especificidade do papel, como também o objetivo a ser alcançado e, sobretudo, a percepção de capacidade de que pode realizar bem aquele papel. Então, a dificuldade de se estabelecer uma clareza no que é o papel, a inadequação também entre os potenciais e capacidade do indivíduo e as exigências de uma tarefa, elas levam a esse conflito de papel, como destacado na literatura. Outro tópico importante quando a gente está discutindo de processos grupais e equipe é o tema das normas, né? Então, o que seriam essas normas, né? Eu tenho o conceito de normas ligado a um nível de desempenho, um padrão de comportamento ou uma crença que se torna referência para o comportamento do indivíduo, né? Então, a gente discutiu normas de referência quando a gente falou sobre motivação e a gente vai ter, quando da inclusão de um indivíduo num grupo de prática esportiva, essa necessidade de pensar as normas, né? Então, eu tenho vários tipos de normas. Eu tenho normas sociais, estão muito ligadas às expectativas dos outros com relação à prática. Eu tenho normas de produtividade, normas que dizem respeito a metas a serem alcançadas. Eu tenho também normas ou referências em termos de nível de desempenho, que são normas positivas, exemplos de liderança, né? Por exemplo, os exemplos de liderança são normas positivas. O que um líder faz dentro de uma equipe se torna exemplo para todos da equipe, de modo que o nível de desempenho da equipe está muito relacionado também a essa existência de exemplos notáveis, de normas positivas que nos levam a ter bons exemplos a serem seguidos, né? Isso acontece, por exemplo, em diversos grupos que a gente faz parte, como, por exemplo, na família. Muitas vezes, quando a gente está falando de normas como níveis de desempenho ou de padrão de comportamento desejável, a mudança nesses padrões ou normas, elas precisam ser debatidas internamente dentro da equipe. Elas não podem ser uma coisa imposta de cima para baixo. Isso pode gerar vários conflitos de papel, vários problemas para formar uma equipe coesa, voltada para a realização de um objetivo comum. Então, as mudanças das normas, elas precisam ter a participação dos sujeitos para que eles possam aderir da melhor forma, com maior intensidade a essas normas, já que a própria construção das normas já seria também uma possibilidade de fortalecer a equipe enquanto uma unidade, enquanto um processo participativo e, eu diria, democrático mesmo, onde todos sentem que fazem parte de um todo, né? Então, esse sentimento de pertencimento ele é fundamental para desenvolver uma equipe. Isso está muito ligado às normas que são estabelecidas ou à participação na definição dessas normas. A literatura aborda a necessidade de criar um clima efetivo de equipe, né? E o clima de equipe desenvolve-se a partir da percepção dos jogadores, das inter-relações entre os membros do grupo, né? Então, são as percepções dos jogadores que estabelecem o clima de equipe, né? Então, é fundamental destacar aqui novamente o papel da percepção, né? A percepção como algo fundamental na prática da psicologia, da atividade física e do esporte. Ou seja, quando o praticante, quando o atleta, ele percebe o seu contexto, percebe a si mesmo, e quando ele percebe que existem inter-relações entre ele e um grupo, ele e uma equipe, ele e uma instituição, e isso faz com que ele vá aceitando ou não essa participação numa equipe. Então, dentro dessa lógica se propõem algumas ações, especificamente no que diz respeito a ampliar a percepção dos membros
com relação às inter-relações entre todos. Ou seja, eu desenvolvo uma prática, eu desempenho um determinado papel e esse papel ele é relevante para todo o processo que acontece no grupo. Essa percepção da importância da minha participação, da minha contribuição, do meu papel dentro daquela equipe, essa consciência da importância, ela vai ser decisiva para intensificar esse processo de construção de equipe, essa transformação de um grupo numa equipe, né? Fatores que interferem na formação do clima de equipe: apoio social, existência ou não de apoio social, a proximidade, diferenciação e justiça presentes dentro de uma equipe e a semelhança entre os membros. O que seria essa noção de apoio social, né? Então, o apoio social é quando o indivíduo ele estabelece uma relação com o outro, ou você é membro de uma equipe e percebe que tem o apoio daquelas pessoas. Você é membro de um grupo, você é membro de um determinado coletivo e você percebe que esse coletivo te ampara em várias situações de vida, né? Então, esse amparo, essa relação afetiva, ela marca essa noção de apoio social que estaria dentro do esporte voltado para alguns âmbitos. Primeiro, a recuperação de lesões. O atleta lesionado geralmente ele fica distanciado do grupo, cumprindo uma outra rotina de reabilitação. Muitas vezes ele fica ressentido com relação a isso, ele se sente isolado, se sente não só do ponto de vista, não só distante do ponto de vista físico, mas também distante do ponto de vista psicológico. O apoio social também ele se volta para o controle de estresse, a exaustão, né, a pressão, a rotina de treinos, né? É importante que essa rotina ela seja permeada com essas relações afetivas, para que cada um possa contribuir com o desgaste do outro, né? Os âmbitos, o apoio social está muito voltado para a atividade física com crianças, onde a ludicidade e esse caráter afetivo ele é marcante, né? O apoio social ele é importante para o desempenho, para as oscilações no desempenho, né? O atacante que está há muito tempo sem marcar gols, aquele atleta que viu seu desempenho cair, que está se sentindo estressado com relação a isso, que está preso nessas questões. Muitas vezes são os colegas de prática, aqueles que estão junto com eles, que começam a ajudá-lo em ampliar sua percepção sobre aquela situação e enfrentar esse momento difícil que está relacionado a essa oscilação no desempenho. Outro aspecto onde o apoio social ele vai entrar de forma importante é na coesão de equipes, que a gente vai abordar, e na constituição desse clima favorável para a construção das equipes, né? No que diz respeito ao conceito de coesão de equipes, ligado a essa ideia dos processos grupais e construção das equipes, a transformação de um grupo numa equipe vai depender, sobretudo, desse processo de coesão das equipes. O que seria a coesão de equipes? É um processo dinâmico que tem convergência com a tendência do grupo em atingir metas e objetivos comuns e continuarem juntos. É aquela clássica concepção de que no campo futebolístico o time está fechado, né, e não vai se alterar diante do mundo externo, né? Seria uma atitude de coesão grupal, seria essa intensificação da busca por objetivos comuns dentro de uma equipe, que mesmo em condições adversas não se quebraria essa coesão da equipe, né? Então, eu vou ter duas dimensões no que diz respeito à coesão de equipes: a coesão social e a coesão de tarefa. Sendo a coesão de tarefa
a cooperação dos jogadores para atingir aos objetivos traçados pela equipe. E, por outro lado, a coesão social seria o relacionamento entre jogadores e a comissão técnica. Então, a gente está falando aqui da necessidade de apoio social, de relações afetivas importantes, do indivíduo se perceber como importante dentro de uma equipe. Isso tem a ver com essa ideia de uma coesão social, mas que está derivado diretamente da coesão de tarefa, já que quando eu tenho uma clareza na tarefa que eu desempenho, quando eu percebo a importância da tarefa que eu desempenho, eu tenho uma maior facilidade de desempenhar corretamente o meu papel e também ser reconhecido dentro desse grupo, né? Então, a relação também entre comissão técnica e jogadores ela é fundamental para essa ideia de coesão de equipes, tendo essas duas dimensões de coesão social e de coesão de tarefa. Conforme Weber e Gold, a coesão de grupos ela necessita de algumas forças, entre elas a atratividade do grupo, né, que tem a ver com a sensação de satisfação ligada ao pertencimento do indivíduo com um determinado grupo, a vontade do indivíduo criar interações interpessoais com os demais integrantes da equipe, como também estar engajado com as atividades grupais e também outra força para a construção dessa coesão de equipe são os benefícios percebidos por fazer parte daquele meio social, como, por exemplo, participar de viagens que antes, sem aquela oportunidade, dificilmente seria possível. Eu gostaria de destacar também alguns fatores que são importantes para desenvolver ou que afetam a coesão de uma equipe. Primeiro, o ambiente, os vínculos normativos que fazem parte de um determinado grupo ou que favorecem que esse grupo esteja unido, como bolsas de estudo ou outras obrigações acadêmicas ou de trabalho, além também de fatores como idade, proximidade, comunicação e interação. Tudo isso compondo essa ambiência, né? Essa condição ambiental que favorece ou não a coesão das equipes. Os aspectos pessoais, características individuais e de motivação daquela prática pelo participante, né? A motivação de cada um ali, ter essa satisfação de estar fazendo parte daquela equipe, como foi dito no tema da atratividade, né? Então, tem que ser atrativo aquele grupo, né? E isso tem que ser algo que nasce de uma motivação intrínseca, né? As pessoas querem estar ali e tem um retorno positivo do ambiente de prática, de modo que aquilo vai se desenvolvendo e vai se alimentando uma motivação para que o indivíduo esteja ali. Fatores de liderança são outros, compõem um conjunto de aspectos importantes também para a coesão de equipes, né? Diz respeito aos comportamentos de liderança, como que eles se tornam referência positiva, são normas positivas a serem observadas pelo grupo, né? Então, os comportamentos de liderança que eles exibem, né, que os líderes exibem e que estabelecem com os membros da equipe são importantes para a coesão de equipes. E o desejo de fazer parte de uma equipe de sucesso, de grande performance, de alta performance, de grande reconhecimento social. E esses critérios de produtividade, de alto desempenho ou de desempenho satisfatório relacionados àquele grupo, àquela equipe, que geram esses fatores que potencializam essa coesão de equipes. Considerações finais sobre o que a gente tem discutido sobre processos grupais e equipe. É importante a gente relembrar e destacar que esses processos grupais, essas relações que estabelecem entre os praticantes em determinado grupo ou em determinada equipe, influenciam por demais o desempenho de todos os presentes, né? Então é importante criar uma ambiência favorável a isso, criar condições para que os grupos de prática se transformem em equipes, quando for o caso, né? O clima de equipe e a coesão são processos dinâmicos que dependem, sobretudo, da clareza do papel e da percepção da relevância por parte dos praticantes. Então, eu tenho todo um esforço, por exemplo, de equipe técnica para delimitar bem claramente os papéis,
adequar as pessoas certas para os papéis e que essas pessoas elas percebam a relevância desse papel, a relevância de estar presente naquele grupo. Isso envolve não só um fator individual de responsabilidade dos praticantes, mas também dos gestores e treinadores que têm essa missão de criar uma ambiência favorável e também das lideranças que fazem parte daquele grupo de ser exemplo no desempenho dessas normas exemplares, no desempenho de todo um processo de construção coletiva em que todos estão relacionados. Nos esportes é comum a necessidade de formar equipes, de gerir essas equipes, transformar equipes e mesmo encerrar essas equipes. É um processo dinâmico que passa por determinados ciclos, tem determinados desafios e que os contextos podem ser favoráveis para o desenvolvimento da coesão grupal ou também favorável ao encerramento das equipes, encerramento de ciclos, a abertura de novos grupos, novas equipes. Então é sempre um processo dinâmico que envolve um conjunto amplo de fatores. Agradeço a atenção de todos e desejo saúde para todos nesse período de pandemia.